Buenas, Paralelo 29 com o podcast Estação 29. A gente recebe aqui, nesta edição, o Givago Ribeiro, atleta canoísta internacional e ex-secretário de esporte do município e vereador por 2 mandatos. Então, e ex-presidente. E ex-presidente da Câmara de Vereadores. Né? Então, bem-vindo, Givago, né? E eu já vou começar com a primeira pergunta aí, né? Essa questão da tua trajetória como esportista, desportista, né? Na canoagem, né? Que chegou até, né, a participar de Pan-Americano, enfim, como é que começou essa tua trajetória, Givago? Bom, na verdade, a gente aproveitou o cenário perfeito para desenvolver a canoagem de Santa Maria, que é a nossa barragem, né? Como eu nasci e me criei praticamente ali na região do Campestre, então a gente teve o privilégio de ter a infância junto àquela natureza exuberante e tivemos a oportunidade de participar do projeto social, enquanto alunos da Escola Municipal Hilda Vasconcelos, lá do Qual era o projeto na época? Era o Canoagem na Escola. Canoagem na Escola. A diferença é que nossa escola ficava muito distante, né, do local do projeto. O local era lá no Parque Náutico, na BR-58. Então a gente levava cerca de 1 hora e pouquinho para chegar no projeto. O Canoagem na Escola era um projeto do pai do vereador Luiz Fernando? Isso, ele era presidente na época. Tá. Do comercial. Sim, o nome dele é o... Fernando também. Fernando Isso. também, exatamente. Eles começaram o projeto na parceria com a prefeitura. Então, no comercial, né? Isso, lá no Parque Náutico, né? No Parque Náutico. E foi em 2001 que nós começamos. Que idade tinha naquela época? 13 anos. 13 anos. Bom, aí tu começou no Canoagem da Escola. Isso. E lá eu lembro do professor Evandro Dotto. O professor Evandro Dotto foi o cara que olhou, né, para minha remada e para a remada do meu irmão e disse: olha, vocês têm uma remada diferenciada. Que é o Gilvan, né? Atual secretário que atleta olímpico, né? Exatamente. Chegou a essa fase. Então o Evandro foi quem nos estimulou a buscar algo mais na carreira como esportistas, né, profissionais também na canoagem. 2001 eu comecei, em 2003 já fui para a Seleção Gaúcha em Caxias do Sul, pela UX, Universidade de Caxias. 2005 fui para São Paulo, já pela Seleção Brasileira. 2005 mesmo já fui para a minha primeira participação na Europa, a nível mundial. Voltei entre os 14 melhores do mundo na época. E já voltei para São Paulo, né, para permanecer então naquele raio de cobertura do Comitê Olímpico do Brasil, os atletas em desenvolvimento então para a carreira olímpica, né? E meu irmão também acompanhou esses mesmos passos. E depois de 2005 Qual é o mais velho? 2005, Oi? O mais velho de vocês? Eu sou o mais velho. 1 ano e meio apenas a diferença. Então foram 10 anos de seleção brasileira. E nesses 10 anos fazendo todo o roteiro internacional de competições. E esses 10 anos tu moraste fora de Santa Maria? Todos os 10 anos fora. Morou em São Paulo. A base de São Paulo, nós tínhamos um vínculo com Caxias do Sul por conta da universidade, né? E toda a temporada de inverno nós estávamos então na Europa. Givago naquela época ali, 13 anos, né? A gente tá ali saindo da infância e adolescência, né? E a gente acaba, o que eu vou ser quando eu crescer? O que tu pensava naquela época ali, com aquela idade que tu tinha, até para as crianças, os adolescentes que irão nos assistir, né? Uma forma de incentivo também. Então, o pai, por ter tido uma carreira militar, sempre nos incentivou também, né? De alguma forma, a querer essa carreira, né? Mas o que eu queria de verdade era ser jogador do Grêmio, né? Então, o Chicota foi meu professor. Tu é gremista? Chicota foi meu professor, tentou. Eu achei que tu era colorado. E aí eu lembro que o Chicota tentou me ensinar futebol de tudo quanto era jeito. Eu também gostava, né? Mas não tinha. Não teve jeito. O talento tava nos braços e não nas pernas, né? E daí, quando eu descobri o esporte canoagem, rapidamente aprendi a técnica e daí descobri que o talento era na canoagem. Aí aceitou. Sim, aí... Então, tu morou esses 10 anos em São Paulo e tu vinha em Santa Maria com que frequência? Somente em dezembro. Somente em dezembro. Passou direto na... Que idade mesmo fosse para lá? Com 15 anos já estava na seleção brasileira. E também até para quem almeja entrar no mundo esportivo, né? É claro que as modalidades diferem muito, né?
Mas, e no teu caso, chegar à seleção também é diferente, né? Mas como é que é essa rotina de treino, de vivência fora de casa e num meio, né? Que tu tá com outras pessoas ali, enfim. Como Então, é a que é? nossa rotina é muito intensa em relação aos treinamentos, né? No nível de seleção brasileira. Então, passa a manhã e tarde envolvido no treinamento. E à noite ainda nós cursávamos a universidade, né? Então, Uhum. eram 3 turnos aí dedicados ao esporte e o último, né, turno Tu do. fizesse educação física aonde? Eu iniciei a trajetória da educação física ainda na UFS, em Em Caxias, Caxias. mesmo que eu tivesse saído para a seleção brasileira. Em um período eu retornei para ficar um semestre ali, então aproveitei para manter o vínculo com a Aham, universidade. aham. Por conta das viagens, fiz também alguns semestres na Unibus São Paulo. Passei também rapidamente um semestre aqui em Cachoeira do Sul, numa temporada, e Aham. consegui concluir o curso aqui na Que tinha de Metodista, cachoeira? lá pela URA, Educação Física. E daí, Ah, tá. no período de uma temporada já 2015, que eu estava retornando então Ah, para a tá. cidade, já estava me desligando Ah, da seleção sim. brasileira, Sim. eu fechei um contrato com Ah, Cachoeira não, do tá. Sul, onde nós tínhamos uma escola de canoagem, então eu iniciei o processo lá de escola de canoagem e fiquei na UBRA, então, um período. Ainda antes da gente entrar na questão da política, né? Mas tu leciona ali, treina, né? Na ASENA, isso, né? Que é a Isso, hoje nós Associação, temos atletas que a gente prepara, então, para seguir que a é a mesma carreira. Associação de Esportes Isso, Náuticos de Santa Maria, né? isso, Perfeito. A gente já entrevistou a na Luana borda. Taborda, né? E me parece que era uma das promessas aí. Tem alguma promessa olímpica aqui na cidade que possa traçar esse caminho e chegar até nesse nível? Sim, nós temos 4 atletas hoje, né? A Luana, o Riquelme, o David e o Nicolas são os atletas que estão hoje líderes do ranking, né? Nas suas categorias. Uhum. A Luana um pouco mais, já evoluiu um pouco mais nesse processo, até porque ela é mais velha. Uhum. Ela se mantém hoje no topo do ranking há pelo menos 4 anos. Né? Então, é uma grande promessa na categoria principal. Ela está em Curitiba já treinando, né, com atletas do nível dela, né? Uhum. E nós estamos também com mais 3 meninos que eu faço questão de treinar eles, de preparar eles, Uhum. que já são líderes de ranking e agora, no próximo mês, nós estaremos com eles, né, testando, então, avaliando a performance deles no nível nacional. Então, são os 3 mais talentosos meninos que estão no projeto. Tem alguma seleção aí? Por enquanto não, porque nós adotamos o critério de seleção apenas a partir, né, dos 16 para 17 anos, porque requer uma mudança Isso em nível cultural. nacional. Nível nacional. Na Já federação. teríamos atletas com esse índice, né? Mas por entender que são tempos diferentes da nossa época, né? Tem uma questão também da responsabilidade, enfim. Até os pais não se sentem tão seguros nesse momento. Então a gente quer aproveitar mais esse ambiente familiar para que eles se desenvolvam ainda mais aqui em Santa Maria e aí sim, no momento oportuno, próximos aí da categoria Júlia, né? Já poder então ir para a seleção. Givago, a gente escuta falar, e isso é uma coisa que às vezes é um assunto talvez até um pouco restrito, fechado ou desconhecido. Essa questão do incentivo do atleta no esporte, né? A gente sabe, por exemplo, que o Exército tem uma modalidade de ingresso que, para quem é atleta, ele ganha um soldo, né, do Exército para que continue desenvolvendo essa atividade. Não sei se foi o teu caso, não sei se contigo aconteceu isso, mas eu pergunto, hoje você está na política, né, foi secretário de município, atualmente é vereador, os atletas, eles conseguem permanecer na atividade, nessa área do esporte, ou é muito difícil depois se manter? Tipo, ganhou medalha, a gente vê, por exemplo, na TV, às vezes, né, afastados dessa atividade, né, do esporte. O que né, de repente pode, como atleta, dizer para nós isso? O Brasil ele evoluiu bastante nesse cenário, né? Desde dos Jogos Pan-Americanos 2007, os Jogos Olímpicos 2016, a Lei de Incentivo ao Esporte foi um programa que mudou bastante o cenário nacional em nível de esporte e desenvolvimento. O próprio programa Bolsa Atleta é um programa hoje que pode ser um case de sucesso, assim, se comparado aos outros incentivos que existem até mesmo no mundo, né, em outros países.
Então nós temos assim um crescimento considerável em relação ao que era na minha época e o que nós temos hoje, né? Principalmente na base. Hoje os nossos alunos, esses que estão já competindo, já recebem um auxílio financeiro, inclusive, para se manter no esporte. Então esses incentivos são incentivos interessantes que o Brasil, né, pode comemorar por ter esse formato, né, de incentivar os atletas. E nível já olímpico, nós temos toda a estrutura do Comitê Olímpico do Brasil, né, e desde a parte de infraestrutura, né, até mesmo a questão financeira, né. Claro que isso para os atletas que já estão em um determinado nível, né. A vantagem, né, das modalidades olímpicas que tu pode se desenvolver de uma forma mais rápida se comparado com o futebol, por exemplo. Sim. Que era uma outra estrutura, né. Então eu sempre digo assim, quem, né, vai para lá do esporte olímpico vai ter com certeza mais oportunidades, né? Não que o futebol não tem, mas como o futebol tem uma demanda muito grande também e é um funil muito curto, né? Enfim, acaba sendo mais difícil, né? Então no esporte olímpico tem bastante, digamos assim, oportunidades para quem está começando. O Gilvan chegou a disputar uma Olimpíada. Isso, disputou os Jogos 2016. De 2016. Isso. Tu chegasse até o... Eu cheguei até o Mundial, Jogos Pan-Americanos e também a Universidade, que são Jogos Olímpicos Universitários, né? Que nós disputamos. Qual foi o teu principal título aí? O número 10 do mundo no Canadá. Uhum. Né? Foi uma conquista muito interessante. E a medalha de bronze com o Gilvan nos Jogos Pan-Americanos no México. No México, em 2011. 2011. Foi porque foi com o irmão, né? Então isso para nós tem um simbolismo muito grande. E foram duas, né? A gente no quarteto também conquistamos outra medalha. E a virada de chave? Tu diz quando eu desisti assim do esporte, ó, não é mais isso, agora vamos... Exato. Foi bem inusitado, assim, numa manhã lá em São Paulo, um treinamento, eu acordei e não me senti bem, né? Eu falei, olha, acho que é momento de parar. E faltava um ano, né, para a seletiva olímpica. E na época eu fazia dupla com meu irmão. Isso já estava com quantos anos? 26 para 27 anos, né? E simplesmente decidi ir embora naquele dia, avisei o treinador, fui para o aeroporto e voltei para casa. Daí o Gilvan continuou. Permaneceu. Conversamos Conversamos bastante isso. Entendeu o estresse? O que houve? Pressão. Na verdade, o que eu avaliei? Eu já tinha participado dos Jogos Pan-Americanos no Rio. Jogos Pan-Americanos no México. Número 10 do ranking mundial. Eu já vinha com bons resultados, assim. Né? O que eu sempre esperei que fosse melhor? Que a partir dos bons resultados a gente tivesse uma estrutura próxima daquilo que a gente conheceu em outros países. Né? E até porque a canoagem não era tão conhecida ainda, né? Passou a ser mais reconhecida com as medalhas do Isaquias Queiroz, nosso colega. Então até 2016 realmente existia assim, muitas dúvidas e incertezas. E como a idade já estava passando, eu falei, olha, eu não posso mais ficar aguardando isso acontecer. Então eu vou dedicar os meus estudos, dedicar a minha vida em outro sentido, que o esporte, a princípio, né, naquele momento, não poderia me oportunizar coisas diferentes. Né? Você sabia que tinha uma data de validade, então. Sim. O futebol, a gente sabe, né, que todo mundo, toda a gurizada se espelha, né, com a esperança de ficar famoso e rico, né? A canoagem, deu para te fazer um pé de meia ou financeiramente falando? Sim, com certeza. Deu. Se comparar com o que eu poderia ter tido de oportunidades em Santa Maria, se permanecesse aqui, né, com certeza a gente foi muito além. Fora a questão de tu conhecer o mundo, de viajar. Se colocar na conta todos os países, não, né, claro. tudo, aí... Não, tirando fora isso, Sim. deu para juntar Com certeza. um troco bom. Foi o que também nos motivou a continuar esse tempo todo, né? Foram 10 anos dedicados exclusivamente ao esporte, né? Então, isso... Antes da gente entrar na política, então, eu queria saber, para quem quiser fazer a canoagem na Sena, né? Isso. Como é que faz? É de graça? Sim. A Sena tem algum incentivo da Tem prefeitura? também tipo, de lazer. Tem algum incentivo público, da prefeitura, privado, enfim, como é que funciona? A Sena, independente da minha trajetória na política, já existe há 14 anos, né? Que faz esse trabalho social ali na região do Campestre, né? São teus pais que... Não, a professora Letícia, né? Mas o professor Alexandre, que atualmente tem uma ligação a Cris é muito interessante, minha mãe é de Cris, né? Ela... Cris é a tua mãe. Isso, motivada, então... por um abraço para a dona Cris. Sabe que a mãe... Trazer ela uma hora no podcast. Com quase 60 anos, formou-se na faculdade, né? Ela realizou o sonho de concluir os estudos. Qual é fez educação física. Para ser a professora, então, da gurizada no projeto, né? Então, hoje, com o auxílio de mais do professor Alexandre e a professora Letícia, né, ela coordena
a meninada lá durante toda a tarde, né? Mas ela chegou a praticar canoagem? Ela pratica no dia a dia lá com a criançada. Não foi atleta, assim, dela pra Sim, esporte, sim, né? sim. Mas sempre incentivou muito meu irmão e eu a estar no esporte, assim como o pai também fez. Então hoje nós temos esse projeto. Eles entram numa canoa e Vamos juntos. Vamos juntos. remo. É. Pronto. Então tem hoje o projeto, né? 14 anos que existe esse projeto, são 40 vagas todo ano, né? O projeto ele é gratuito para toda a criançada. O único pré-requisito é estar estudando, tem que estar estudando, né? Alunos de toda a rede de ensino podem participar. Né? Claro que pela proximidade, a maioria dos alunos são lá da região do Campestre, mas tem também alunos de outras regiões da cidade. E no verão tem também uma demanda muito bacana das escolas que vão lá visitar e conhecer, tudo isso também de forma gratuita. E existe hoje, além de incentivo ao esporte, né, tanto nacional quanto do estado e municipal. Então, a associação participa desses editais e, através desses editais, tem, então, financiamento para que possa ali fazer, né, a estrutura Então, necessária. é via escola que entra. Sim, isso. Exato. Sempre isso. E tem pessoas idosos ou pessoas adultas lá praticando? Tem o projeto Remar para a Vida, que acontece no verão, que são para os grupos de idosos. Eles pagam uma taxa? Também não. Também não. Tudo que a associação tudo de graça. oferece é subsidiado ou por patrocinadores privados ou pelas leis de incentivos, né, que os editais que a associação participa, então. Justamente para popularizar o esporte, né, deixar cada vez mais acessível, né? E o pessoal aquele que vai, por exemplo, um esporádico, um final de semana, tá ligado à associação, ou o pessoal vai por conta? Aí no final de semana, a associação coloca à disposição os seus próprios equipamentos, né, para quem desejar alugar o equipamento e fazer um passeio. Isso que eu me referi. Aí pode. Aí sim, aí está aberto a toda a comunidade santamariense, né? Pode então alugar o equipamento, principalmente no verão, o pessoal gosta de andar nas pranchas de stand-up, enfim. Então, e esse recurso é o que ajuda a dar manutenção do espaço físico. E como que faz para fazer o contato, por exemplo? Vai lá, fala com quem? Por exemplo, eu quero ir lá, eu e o Zé Moro lá, vamos pegar uma canoa lá. Vamos a partir de outubro até março, normalmente temporada de verão ali, né? Sábados e domingos, a partir das 15 horas. Tem gente lá. Sempre tem um instrutor lá, né? Para fazer a recepção, enfim, e dar todo o acompanhamento necessário, principalmente para a questão de segurança, né? Como é que foi o teu ingresso na política? Na política foi uma provocação, na verdade, né? Quando foi? Foi quando, eu posso dizer o seguinte, ó, 2016, Jogos Olímpicos, né? Eu ainda estava não remando, mas eu recebi o convite para trabalhar na ESPN. Daí eu fui para São Paulo para fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos, tive a satisfação de comentar com a participação do meu irmão nos Jogos Olímpicos, então foi uma experiência muito bacana. E quando eu retornei para Santa Maria, eu recebi o convite do ex-prefeito Schirmer, para que pudesse, né, auxiliar de alguma forma, ainda que fosse o final do mandato ali, né, na questão do esporte na cidade. Que eu confesso para vocês, eu não acompanhei o processo, né, do esporte de 2003, quando eu saí, até 2016, quando eu retornei. Não acompanhei, nós não tínhamos uma ligação direta com a cidade em relação à secretaria em 2015. 2016, na verdade, como adjunto. Como adjunto, né? No início do ano? Não, já no segundo semestre, praticamente. Já foi na finaleira, porque o Schirmer foi embora em seguida, né? Mas aí tinha uma demanda ali com a lei de incentivo ao esporte, que, enfim, estava bastante polêmica, né? E eu já fui para resolver essa questão, né? E tinha uma experiência também até no curso de Educação Física, Gestão e Marketing Esportivo, a gente poder ajudar. Aí encerrou o mandato do Schirmer, ok? Eu já estava até me preparando para seguir a carreira como treinador, né? Já de seleções de base, né, em Curitiba. E eu recebo o convite do prefeito Jorge, que já havia sido eleito, né? Para permanecer, então, na gestão dele na área do esporte, né? Numa superintendência que estaria sob a coordenação, então, da Secretaria de Cultura, né? Isso em 2017 já. 17 que ele assumiu. Então, esse primeiro mandato do Jorge, daí eu aceitei o convite, né? Decidi permanecer em Santa Maria. E foi um desafio muito grande, porque o esporte precisava ainda que houvesse, né, bons projetos já executados, né? Financeiramente compensou? Não. Se tivesse ido para lá, tu tinha ganhado mais. Comparável. Pois é. Mas é que coincidiu também que a esposa passou na universidade aqui na Federal, né? Então a gente decidiu um projeto de família permanecer também, né? Sim. Então nem me meti muito na questão financeira. Claro. Né? Então eu tinha minhas reservas, então eu não estava preocupado com isso naquele momento, né? Então me dediquei a estudar as coisas do esporte da cidade, né? A desenvolver projetos aqui para que a gente pudesse alavancar ainda mais essa pauta aqui na cidade. E chegou o momento que eu falei para o Jorge, olha Jorge, eu acho que
tá bom, o limite é esse, que temos uma escassez financeira no município, né? O município, que se comparar com outras regiões do Brasil, municípios do mesmo porte, né? Nós temos uma cidade hoje com um recurso bastante escasso, né? Eu vim de Caxias do Sul, passei pelos principais estados do Brasil, principais países, né, que desenvolvem esporte, nós estamos muito aquém daquilo que realmente precisa em termos econômicos, né? E eu disse, olha, acho que vamos encerrando por aqui esse trabalho, né? Já temos o legado, já temos aqui diretrizes muito interessantes que dá para fazer e tudo certo. E o Jorge me desafiou, disse, não, Givaldo, se tu quer realmente mudar a estrutura do esporte da tua cidade, com aquilo que tu pensa, tu tem que passar para o ODK. Tu tem que te desafiar também na política, porque a partir da política vai conseguir exercer muito aquilo que tu hoje não consegue, estando apenas como um superintendente. Até então tu não tinha nem partido político. Isso não. Tá. Na verdade, teve um vínculo com o PTB, na época, porque nós havíamos, em função de uma amizade, né, ajudado a candidata, na época era a vereadora Deire, nossa amiga, nossa vizinha lá de de Silva, Silva. né? E como a gente é muito amigo também do Luiz Felipe, filho dela, não, vamos, né, ajudar aqui, porque era importante para a comunidade também ter uma representante, né? Então, coisa que o primeiro vínculo, digamos assim, foi ali, uma questão, né, de apoio e incentivo ali à candidata da nossa região, né? E então, Depois ela se elegeu daí. Ela já era a reeleição dela. Reeleição. Era a reeleição. Tá. Então, por conta disso. E depois, então, Aí em 2020 tu concorre. Aí o Jorge me desafiou e disse assim, olha, tu tem que provar no voto, né, qual que é a posição do esporte aí perante a política. E aí nós fizemos uma mobilização com os amigos, né, com, enfim, o pessoal envolvido com o esporte, e tivemos a grata satisfação, né, de na primeira oportunidade já ter sido eleito com 1.309 votos, né. Foi uma disputa bastante acirrada, eram muitos candidatos, né. E no PSB fiquei, né, com a terceira cadeira. Então, a partir dali que a gente começou a mudar, então, o cenário, né, de dentro da política também, pautando o esporte, né? Tu chegaste a ser presidente da Câmara, 2023. Né? 2023. Isso. Bom, agora já começa a passar. Agora é olímpica. Eu lembro que eu acho que fui eu que te entrevistei, conversei. Teve uma polêmica ali. Até só abrir parênteses aqui, Zé Mano. Qual é que é o percurso mais longo na canoagem? Na canoagem, a prova mais difícil? Temos o Olímpico, é 1.000 metros, e temos também 33 quilômetros, que é a maratona. 33, vai, então. Agora, 33. Mas eu já fiz 300 quilômetros também de Bento Gonçalves até lá Porto Alegre. Mas de remo? Mano. Eu tô acostumado a voar no distância. Não é a história do pescador. E aí tinha... eu lembro que tinha a história da sede da Câmara, que a obra está lá parada, e depois a gente quer saber sua posição sobre isso aí, e teve uma questão de alugar salas na época, né, para botar um arquivo, o que era mais, Rodrigo? As partes administrativas da Câmara, né, vereador? Na verdade, né, eu acho que começando como que foi a tua gestão, né, e dentro desses pontos que gerou alguma polêmica interna e externa também, né? Bom, na verdade, o que, direto ao ponto, né, essa questão que nós avaliamos de ter uma estrutura anexa que pudesse ser locada era justamente para avançar nas reformas do atual prédio. Algo que o vereador Ademar, que hoje é o presidente, está, né, buscando essa alternativa justamente porque tem coisas estruturais no atual prédio que precisam ser corrigidas, né? A questão, né, do desgaste ao longo do tempo. Então, quando a gente ventilou essa hipótese de conseguir um espaço próximo à Câmara, né, o lugar do espaço, era justamente para avançar com essa reforma. Mas era necessário que nós tivéssemos tudo pronto já para início da reforma, para então fazer a mudança da sede. Né? Então, a gente não quis, de maneira alguma, simplesmente uma mudança, né? E, obviamente, como o processo de levantamento de todas as informações para constituir o termo de referência para a reforma do atual prédio não é algo rápido, né? Então, não foi possível realizar naquele ano. Mas a alternativa era justamente mudar a estrutura para o prédio ali na esquina, para que pudesse, então, ter esse espaço ali sendo restaurado, né, sendo melhorado conforme o que é necessário. Hoje cogita-se que entre setembro e outubro, inevitavelmente, a Câmara vai ter que ser mudada de lugar.
Isso é o que eu já ouvi falar, se sair Fazer dessa a reforma. licitação da reforma É. e do prédio atual, não Exato. do prédio novo. Isso é né? necessário. Então, E é bom que seja um período, né, de menos probabilidade de chuva, né? Até para que não atrase nada no sentido da obra. sim. E na questão da obra, do prédio novo, do prédio parado, prédio novo, às vezes nem sabe dizer, né, irmão? Uhum. O que foi o maior gargalo, ou o maior Eu chamo de prédio abandonado. dentro da tua gestão, Givago, nesse É que enfrentou dificuldade? o desafio é jurídico. Hoje já está resolvido, né? O desafio que tanto o Coronel Vargas, o Valdir Oliveira, depois eu e o Maneco Teve outros antes enfrentaram, também. mas eu digo na nossa legislatura, Sim, né? sim. Foram todos desafios jurídicos para que se tivesse condições, né, dizer, ó, podemos encaminhar a obra. Até porque tinha também um posicionamento dividido entre os próprios senadores. Alguns que diziam, até do seu partido atual, diziam, isso aqui tem que entregar para o município decidir o que vai fazer com isso. Mas nós não, até que fossem comentários assim, mas nós não tínhamos ainda, não estávamos nessa fase de dizer vamos ou não concluir a obra. Nós estamos na fase de vencer o processo na justiça, para que tivéssemos aí sim a autorização de dizer, ó, agora pode, né, decidir sobre a obra. E a licitação, agora, né, a Câmara está autorizada já, né? Agora já está inclusive contratando o arquiteto e o engenheiro para fazer a... Cada um que vem aqui a gente pergunta em quanto tempo se estima, primeiro, que saia a licitação para a obra e quando essa obra vai ficar pronta? A próxima fase, essa fase de diagnóstico justamente do que é necessário fazer conforme o projeto que existe, né? E quem vai poder dizer o tempo é o arquiteto e o engenheiro, né? Uhum. Tá, aí vem uma primeira dúvida, né? Quando o Adhemar Pozzobon, o presidente, esteve aqui, não havia essa questão do engenheiro e do arquiteto, né? Mas eu pergunto o seguinte, assim, nenhum profissional foi contratado ainda e eu não tenho por que duvidar da categoria, mas o contrato é 1 ano prorrogável por mais 2. São 10 mil de salário para cada um, fora os benefícios ali, ok, né? A gente fez até o cálculo dessa questão, né? E aí a gente está falando de dinheiro público do ponto de vista do interesse do nosso leitor, espectador, enfim, que questiona, né? Em 1 ano, né? Bom, não teve outra solução, a Câmara teve que aprovar a criação desses 2 cargos temporários e chamar, né? Mas o que garante que não vai demorar 2 anos isso aí para fazer esse estudo? Não. O tempo... Claro, ninguém vai ficar acelerando lá, sim, mas, obviamente... De chegar para o engenheiro, isso aqui tu tem que o mês que vem terminar, porque a gente vai cortar o teu salário. Como é que vai ser a fiscalização disso aí? Porque daqui a pouco alguém acha lá que vai querer ficar os 2 anos. Sim, né? é evidente que tem que fiscalizar, né? Que é natural, né? Assim, ó, graças ao esporte eu conheci outros países, né? Uhum. Nós temos uma cultura um pouco diferente. Aqui para cada coisa tem que ter um fiscal, né? É assim, felizmente. Aqui no Brasil. Uhum. No Brasil, não sei se é a opinião de vocês, mas eu percebo isso, a diferença cultural nossa, que para tudo tem que ter um fiscal. Se colocar uma lixeira aqui... Mas isso é melhor, né? De um certo ponto de vista, pelo menos garante né, que está sendo uma coisa de excesso de burocracia. Exato, né? Mas pelo menos tem uma vigilância. Não, é importante, no atual cenário é importante, porque demonstra que a gente não está evoluindo ainda numa cultura que possa, digamos assim, ser confiável, né? Se tem um profissional capacitado, estudou e fez ali se preparou para isso e vai ser remunerado para isso, Claro. ainda vai ter que colocar um fiscal para ver se esse profissional não vai, né, lograr o sistema, digamos assim. Pois é. Faz parte, infelizmente. Agora, tem que fiscalizar, tem que estar em si, né? E acompanhar cada parte desse processo. Agora, garantia, não sei o que vai dar. Tem que ter justamente ali esse acompanhamento. Na verdade, o centro dessa questão, vereador, e não sei se os colegas vereadores compartilham junto com o senhor desse posicionamento. Uma empresa privada, né? Que eu sempre eu brinco aqui com o pessoal, esse prédio aqui que estão construindo, que tapou um pouco da visão aqui do Estação 29. Esse prédio vai fazer 1 ano. E ele vai ter, eu acho que tem mais de 10 andares. E já está na fase final dele. Eu lembro quando começou isso aí. Só estão terraplanando. Esse prédio aqui eu acharia inviável que o proprietário ou uma pessoa que
que é o dono, Aham. tem investido, por exemplo, quase 1 milhão só para o profissional do engenharia e da arquitetura. Não desfazendo o trabalho, né? Não sou da área, né? Eu defendo meus honorários eu como advogado. Mas como é dinheiro público, será que não teria outras formas de ter visto? E, inclusive, aqui, como a gente já tem um podcast que já entrou no ar, né, que é da futura reitora de eleita. Santa Maria eleita, ela diz, inclusive, que a universidade teria como disponibilizar profissionais, né? Estudo para a Câmara não Casa Obra. Ou Câmara, A gente- Casa Obra ou qualquer outro órgão público. Nós não generalizamos. Nós perguntamos, o Rodrigo fez uma pergunta específica para ela. Tá, quero tirar uma dúvida. Nós estamos falando da universidade, enfim, o que ela pode. Qual é o alcance dela para ajudar a Santa Maria, enfim, e nós fizemos a pergunta específica. Olha, sendo procurado, a gente faria um contrato, faz um contrato, enfim, Seria tem tipo ações um legais. convênio do CIA, acredito eu, e aí disponibilizar. Entendeu? E a Câmara teria, por um valor bem menor, esses profissionais, né? Bom, eu confesso que eu não sei da ordem jurídica com a administrativa se esses profissionais podem assinar, né, a responsabilidade técnica dessa forma. Desconheço, né, tal processo, por isso que eu não quero entrar a fundo em dizer se pode ou não pode. Né, para isso tem Que a prefeitura disse que não tinha disponível, né? uma coisa é quando não há disponibilidade, né, por conta do Poder Executivo, o Poder Legislativo então pode prover de outras formas então para a contratação desse profissional, né? Mas vamos comparar, por exemplo, quanto custa também esse profissional para o Poder Executivo, quanto custa esse profissional também para as outras obras que são feitas dentro da esfera pública, porque são coisas diferentes, né? A esfera privada trabalha de uma forma diferente, e se torna atrativa de outro ponto de vista. Agora, eu não estou aqui questionando se o valor é muito alto ou muito baixo, porque eu não participei, não estou mais presidente da Câmara, eu não participei da construção desse edital. Divaga agora até para a gente avançar para outros pontos da política e da Câmara, mas na questão do prédio, porque é uma questão que todo mundo tem curiosidade, não é nós, né, aqui do Paralelo, do Estação 29. Como que os vereadores estão vendo agora para essa legislatura o prédio? Tem expectativa de concluir ele? Até quando? Tem essa discussão já? Mesmo com ser contratando esses profissionais, acredito que tem ouvido profissionais do município, ou outros, né, a troca de diálogo. Assim. O que vocês estão esperando para esse prédio? O principal é não errar no termo de referência. É isso. Todo processo licitatório tem que ter um bom termo de referência. Não pode dar margem para questionamento por conta da empresa que vai fazer a obra, em querer fazer com material de menor qualidade, ou com. Tem que ter. Aí sim, Zé Mauro, tem que ter a fiscalização em cima e não pode errar o termo de referência. Foi o que aconteceu no início da obra. Não pode mudar a regra durante o jogo. Então, a principal fase vem agora, é o planejamento da obra, é o que o arquiteto e o engenheiro vão descrever nesse TR para que seja então lançado o edital da licitação. Claro que tem alguns pontos que eu sei que não são eles que vão decidir, mas sim a própria mesa diretora ou os 21 vereadores que estão hoje na Câmara de Vereadores. Muito se diz que o projeto, não sei se é o atual ou o que tinha É o único que existe, só tem um. Tá. Que os gabinetes são, né, de certa forma, geram um luxo, tem um tamanho que não seria tão necessário para os vereadores, né? Tem cozinha individual, banheiro. E aí tem os vereadores que dizem que até para diminuir o custo da conclusão do prédio, que hoje é um valor bem mais elevado que da época, faria um enxugamento disso. A atual legislatura já tem alguma conversa nesse sentido ou mantém-se igual como está o projeto hoje? Não foi discutido ainda o mérito do projeto, né? O projeto que se tem em tela é o projeto que por hora está original, né? Se houver a oportunidade, com certeza será discutido. O que tem que ficar muito claro, não é uma Câmara para daqui 2, 3 anos. Sim, é uma Câmara para daqui 50 anos ela continuar, né, prestando aí esse atendimento. E tem uma estimativa hoje de quanto a Câmara teria que gastar para todo o processo aqui? Não é possível calcular agora, porque tem que pegar a atualização dos preços principalmente de material, né? Não tem como precisar agora quanto custaria, até porque tem que ver justamente o que vai ser apontado em termos de referência por conta dos profissionais capacitados, né? Perfeito. Qual a principal experiência que tirou como presidente da Câmara, né? Se frustrou ou foi um avanço na experiência, né? Com a questão da gestão pública, né? Que é
O presidente da Câmara, ele é diferente de estar legislando em todos os dias, ele é o gestor da casa, né? O que tu tirou da experiência? A principal experiência é que é possível, sim, nós fazermos, né, uma gestão eficaz, uma gestão pautada em resultados. Eu vou dizer que um dos legados que eu comemoro em relação ao que nós constituímos enquanto presidente da Câmara. Hoje nós temos, né, a TV Câmara, que já é de outras legislaturas, mas um sistema muito avançado de captação de som e imagem, e principalmente lá no Plenarim, nós temos um sistema também interligado lá no controle da TV Câmara, para nós termos as audiências, então, ao vivo. Algo que era bastante difícil de ser realizado, porque, né, tinha que fazer toda uma mobilização, uma desmobilização de equipamentos do plenário para o plenarinho, que eu chamo de projeto Câmara Conectada, justamente para que tivéssemos maior autonomia na questão da comunicação e da transparência das audiências, né? Então, isso foi um avanço considerável. Entre outras coisas que envolve a estrutura, o dia a dia, ali, a zeladoria, né, coisas que a gente conseguiu também avançar, que não são tão aparentes, né, mas que, de algum modo, contribuíram bastante. Teve algo que te frustrou? Frustração é que o tempo de um ano, né, não é um tempo possível de se fazer tudo aquilo que se almeja. O que tu gostaria de ter feito e não conseguiu? A conclusão da reforma da fachada foi algo que o tempo não me permitiu. Nós deixamos o processo pronto, né, para que fosse iniciado, porque por ser um prédio histórico, enfim, isso interage muito com a questão urbanística da cidade, né, e por ser o parlamento municipal, acredito que tem que ter sim uma fachada bem apresentável, né, porque enfim ali também tem esse aspecto do patrimônio, né, cultural. A questão da própria reforma, né, dessas melhorias do telhado, enfim, foram coisas que o tempo não permitiu, mas o processo ele ficou bastante avançado, tanto que o presidente Ademar vai conseguir agora, né, O tempo, na verdade, o tempo, né, não o tempo que voando ali, os 300, na verdade, dias, o que está sendo implantado hoje, vereador, para quem está assistindo, já estava sim, pronto. foi um processo que nós iniciamos, né? O outro processo também na parte ali da portaria, né? Do cadastro, né? Da forma de termos mais segurança ali para todos que frequentam a Câmara, né? Nós iniciamos esse processo também na parte da portaria. A ideia do vidro, que era polêmico ali, partiu de quem? Foi votado no Maneco. Não, a do vidro nós não tínhamos esse. Mas também foi polêmico na época eu lembro, acho que a ex-vereadora Lucia aqui, que era a implantação desse sistema de entrada que teria umas catracas, acho que nem é na prefeitura hoje, né? É o reconhecimento facial ou a biometria. É que a catraca ficava perto da escada. E aí o pessoal. Na época teve um ruído, acho, né, vereador? Não sei. Tudo é ruído, né? Qualquer decisão que se tome sempre tem. E como que todo mundo que. Isso é um consenso, né, Zé Mal? Todos os vereadores que da legislatura anterior, os que se reelegeram, disseram que a legislatura anterior era uma legislatura que tinha uma dificuldade de diálogo, era mais difícil o resultado. Como presidente na gestão anterior, conseguiu conduzir os interesses dos 20 vereadores que estavam lá, ou caía muito no teu ouvido para resolver as divergências internas lá na Câmara? Não, pelo contrário, a gente trouxe justamente o regimento como nosso porta-voz, digamos assim, né? A gente teve momentos bem intensos ali, de disputas ideológicas, de diferentes opiniões, de moções polêmicas, né? Então, o regimento é para todos, né? Então, a gente conseguiu não exercer o mandato enquanto vereador-presidente, e sim presidente do parlamento. Muito claro. O que a Câmara teve uma época que teve quase vias de fato lá. Teve várias vezes, quase. Acho que foi na gestão até do O que mudou alguma coisa em relação à legislatura anterior e nessa questão toda? A gente sabe que a polarização está aí, ela existe, mas nos indivíduos, né? E se quiser dizer o que mudou, né? Não, são perfis diferentes, né, Zamar? Acho que cada vereador tem um perfil, né? Nós tínhamos vereadores com perfis de marcar mais posição nessa questão ideológica, mais polarizada. Eu vejo que nessa legislatura não temos... A questão da pauta comportamental também, né? Exato. Está mais fluido o diálogo hoje? Eu percebo que nessa legislatura, os vereadores, né, que estão nessa legislatura têm um diálogo maior em relação
a pauta da cidade, né, não trazendo tanta polêmica da pauta nacional, da questão mais ideológica dessa polarização. Claro, nós ainda não estamos no processo eleitoral, né? Como sabe agora, quando começar... Está começando, né? Breve. Isso mude, né? Setores, algum setor da Câmara deve ser terceirizado, ou, enfim, tu defende essa posição? Acha que algum setor da casa ali tem que ser terceirizado, que hoje Sim, não eu sei. defendo não só na questão do parlamento, né? Mas, enfim, acho que na gestão pública tem alguns casos que precisam ser revistos, enfim, que podem ser terceirizados, outros não podem, na minha opinião. Acho que tem que ter uma harmonia disso, O não que é? pode e o que não pode na Câmara? Na Câmara, eu penso que temos ali uma questão da própria portaria, né? Para que esse serviço de portaria possa acontecer com as condições necessárias hoje, né? Como, por exemplo, esse controle da biometria, de reconhecimento facial, a programação do sistema, enfim, tudo isso, né? Embora nós tenhamos ótimos servidores também que tratam ali desse setor, né? Mas a própria condição para exercer, então, essa portaria com esses equipamentos, né, vai exigir que se tenham outros servidores, inclusive outra carga horária, e provavelmente isso tem que ser já para a linha né, terceirizada. Do terceirizado. Um Que exemplo, mais? né? Um exemplo. Teria mais algum? Eu acredito que de imediato seria essa demanda. TV Câmara estaria no raio, o que mais que a gente tem aí, outros segmentos que tem. Esse aí é a guarda junto. Na verdade... A biometria aí, a entrada é a guarda junto, né? Mas aí Tá é junto diferente, né? É diferente, a questão da guarda é uma coisa e da portaria é outra, né? Coisas diferentes. Bom, vou falar da minha época, né? Eu fiz a comissão ali para tratar justamente do levantamento, né, dos setores que necessitariam, né, de concurso para que nós pudéssemos melhorar ainda mais, né? E temos uma demanda ali com a questão da comunicação, né? Claro que cabe a cada gestão, né, dar o encaminhamento. Eu fiz um encaminhamento inicial para que nós pudéssemos avançar com a linha, né, do concurso ali, para que nós pudéssemos melhorar alguns setores. Hoje já teve na questão da comunicação, né, para contribuir com o Giva, já teve um avanço agora que eu sei que era uma discussão antiga e não só da legislatura passada, que era a questão do intérprete de Libras. Sim. Mas não é caro esse intérprete de Libras? Isso que eu queria saber também. E aí acabou-se optando pela terceirização desse serviço, até porque não tem como ser um único concursado, uma única pessoa fazer ali a tradução da sessão, né? E aí se levanta essa questão, mas e o valor não é muito alto, né? Se fosse funcionário tem que ver para o outro lado também, Sim. né? O que seria mais econômico? Para as pessoas surdas, por exemplo, que tinham muita dificuldade. Não, com certeza. Não está se discutindo, a gente está discutindo se seria melhor o funcionário concursado aí, que, claro, vai ter previdência, vai ter uma certa coisa. Nós achamos um valor muito alto ali, né? Da 600. Eu não sei hoje quantos tradutores ali são. Bastante, é bem alto, o contrato é... Eu sei que eles têm um tempo limite para fazer é meia hora, 20 minutos, eu acho, cada um e troca para o outro, né? No revezamento. Bom, nós podemos discutir o mérito do valor, né? A necessidade é o que eu penso que tem a necessidade, existe essa demanda há bastante tempo, acho que a Câmara evoluiu muito com isso, a questão da acessibilidade, né? E claro, a gente está acostumado a olhar o salário, né? E comparar entre o custo do salário do servidor, né, do concursado e daquele que é terceirizado, né, obviamente, mas dentro do escopo da questão pública a gente tem que avaliar toda a carreira, né, no final das contas, quanto isso fecha. Não estou dizendo que seja mais econômico, que seja menos eficiente ou mais eficiente, mas a gente não pode fazer só um recorte, né, das duas folhas e comparar isso de uma forma mais direta. Bueno, a Câmara também aprovou esse ano, né, a criação de 21 cargos de assessoria, um a mais para cada vereador, né, tem mais os dois, o engenheiro e o arquiteto, e teve mais os novos cargos da mesa diretora, que são 5, 6. E mais o subsídio que foi ampliado agora para R$3.000. Né? Não, vamos os cargos, né? E aí incluindo a verba extra, essa de R$3.000, né? Mais a cota de gasolina, né? Votasse a favor, né? Não. Dos cargos. Não, foi contra.
dos cargos fosse contra. Uhum. E a verba de 3 mil? Mas eu votei favorável. Não, a verba, então, o que... Até com o presidente, ex-presidente, foi já qual o bastante- posicionamento? foi Porque bastante é uma criticado. proposta que veio de um companheiro do mesmo partido, que está presidindo a Câmara hoje. Então, até é importante ouvir, porque a gente já teve um vereador, inclusive, que em questão ideológica pensa diferente do presidente atual, que se posicionou, por exemplo, favorável, né, a esses temas. Sim. É que, na verdade, tem a questão dos cargos são diferentes, né? Tem a questão dos cargos para os gabinetes. Tá, esse tu votasse contra, Sim. né? Tá. Tem a questão dos cargos, por exemplo, Exato. administrativos. Corrigindo, Esse, no tá. cometi uma E conferência. Esse, qual foi o teu Eu posicionamento? votei favorável aos cargos administrativos, Os da mesa, sim, e votei contrário aos cargos aos gabinetes. cargos de gabinete. Isso. Até para quem está nos assistindo, os cargos administrativos são os que funcionam para fazer a Câmara funcionar. Para comandar a Câmara. Comandar a Câmara, que vão ser a assessoria Tá, do presidente e nunca- e os do gabinete. Por que votou contra os do gabinete, Gival? Primeiro que naquele período, e nós ainda estamos nesse período, né, de uma questão de escassez de recursos, né? Temos um decreto no município, né, contingenciando alguns recursos justamente para que pudesse reorganizar, então, essa questão da saúde financeira do município, né? Então, eu julguei que não seria o momento oportuno, digamos assim, para discutir a criação, né, deste cargo para os gabinetes, né? Não faço aqui nenhum julgamento em relação aos vossos colegas, pelo contrário, respeito muito isso, né? Hoje, o trabalho que a minha equipe desenvolve, né, com a equipe que nós temos uma equipe que São 5. que faz o trabalho conforme as diretrizes que nós adotamos para o nosso mandato, né? Então não temos essa necessidade atualmente. Então eu, né, tomei essa posição por Os vereadores, no teu caso, né, tu votasse contra, tu pode abrir mão desse cargo? Não preencher ele? Sim. Pode abrir mão. tanto que até agora não Tu não nomeou. Mas no ano que vem, se tu quiser, pode nomear. é a hora que eu quiser. A hora Mas que assim, quiser. primeiro, Perfeito. atualmente eu não tenho essa demanda, Aham. né? Nossa equipe tem uma equipe bem coesa, que tem um trabalho que já não é de hoje, né? Não, porque aí, né, a economia ocorreria, né? Óbvio que é uma economia, mas a economia ocorreria se fosse os 21, né? Mas enfim, né? Isso foi construído dentro da Câmara, Exato. vereador? Ou foi uma coisa que surgiu assim e vocês tiveram que votar? Não, normalmente todo tema, né, que é debatido ali, há com certeza diálogo, há com certeza construção, né, com as diferentes opiniões, enfim, né, e aí se vota no plenário, né, se coloca à disposição do plenário para que se vote essa demanda. Não é simplesmente chegar lá na hora e decide uma pauta e vamos Até votar. porque tem o risco, às vezes, de não passar. né? Nós ouvimos a questão da verba a verba aí, Mas aí até já outro detalhe aqui, vereador. O pessoal fala, os que não votaram, os que votaram contra depois vão lá e nomeiam e ninguém fica sabendo. A Mas imprensa isso não não divulga. Não, mas não é essa questão que eu ia perguntar pro Divago. Ficaram bravos contigo, principalmente os companheiros de partido? Não teve Não nenhum teve questionamento em relação a isso, o pessoal respeitou bastante, né, acho que cada um tem ali a sua autonomia, né, a sua liberdade para decidir o seu voto, não tive nenhum questionamento em relação a isso. A verba, então. A verba de 3 mil reais, né? Esse recurso, diferente do que algumas pessoas pensam, ele não é depositado na conta dos vereadores, né? É um recurso indenizatório, né? Se tu utilizar, né, de alguma das possibilidades que existem ali na lei, poderá ser indenizado depois com a reposição desse recurso. Então não é obrigado a usar também. Mas todo mundo vai querer usar, né? Tá disponível, né? Depende. Aí acho que é aquilo que a gente falava antes, né? Se pensa em fiscalizar, né, a questão pública, o terceirizado, enfim, acho que cabe, né, a população, a imprensa acompanhar. Cada um tem ali, né, o seu vereador, tem o seu partido, acho que isso é importante. Eu observo uma coisa, né? Até essa questão de marcar uma posição nessa questão dos cargos, enfim. Eu não sou daqueles que, eu acho que nem o Rodrigo pensa assim, daqueles que acham que tu não tem que ter estrutura. A democracia ela tem um preço também, né? A gente entende. O momento, a gente acha que poderia não ser o momento apropriado, exatamente como tu disseste, a questão das finanças do município, enfim, né?
Porque eu vi já em gestões passadas aí, o sujeito desistir da cota de gasolina, da cota não sei de quê, e depois, né, tinha que fazer rachadinho ou coisa parecida para poder bancar, né, bancar um gabinete, bancar a gasolina ali, porque precisa ter um mínimo, né, para o cara não vai botar do bolso ali, né, para fazer ações, né? Também tem isso, né, para deixar registrado, né? Tiago, a questão de vice-líder, perdão, vice-líder, de líder do governo, né? É a tua primeira experiência com Terceira, já. terceira, tu já fosse do Jorge, né? 2 vezes, né? Líder Tá. do governo Jorge. Mas não no primeiro, sim, no primeiro mandato Jorge, não, perdão, no segundo mandato Jorge, Segundo, isso. evidentemente, não no primeiro ano, né? Não, Foste foi no segundo e no quarto. Aham. O que mudou em relação ao Jorge e ao Décimo, né? O prefeito Rodrigo Décimo, agora nessa questão da relação com a Câmara, enfim, e da atuação do líder? A liderança tem uma atuação, né, bastante técnica e também política, né? Obviamente que a gente participa, né, de todos os debates que envolvem os projetos do Poder Executivo, né? Eu tenho mantido o mesmo perfil, né, de diálogo, principalmente com a oposição, né, para construir justamente pontos que nós possamos convergir em relação a esses projetos. Tudo que é necessário a gente ajustar, a gente leva, né, isso para o executivo para que seja ajustado, né, conforme a oposição também se manifesta, né, aquilo que é possível, ok, o que não é possível a gente então enfrenta de uma outra maneira, né, porque tem todas as análises feitas pelas comissões, enfim, a gente sempre busca, né, um entendimento mais harmônico em relação a esses projetos que são apresentados. Obviamente que há uma diferença de perfil, né? O prefeito Jorge tem um perfil, o prefeito Rodrigo tem um outro perfil, né? O Rodrigo muito mais técnico, mais pautado, né, nas questões técnicas, né, dos projetos que são apresentados, e nosso diálogo é muito, né, nessa linha, né? O prefeito Jorge também tem um olhar técnico, mas também tem um olhar, sobretudo, da questão política, né? Então, isso tudo a gente acaba somando, né, com essa experiência para estar agora na liderança do governo do... O desafio da reforma da Previdência, que eu já quero perguntar, que vai ser o teu grande desafio como líder do governo esse ano, né? Nós já tivemos a questão, já tivemos alguns projetos, eu acho que polêmico eu não lembro de nenhum, talvez o do empréstimo, né? Ali né? Enfim, Financiamento. alguns envolvendo transporte coletivo, não, do financiamento, enfim, né? Que é né, mas a grande polêmica vai ser essa reforma da Previdência aí, né? Uhum. Como é que está a tua preparação para esse diálogo aí? E para convencer, a pressão não está pegando na base aí? Bom, assim como foi feito, acho que no primeiro ano do governo Lula, que foi já a reforma da Previdência, a nível nacional, depois o Eduardo também, no início do governo, né, já fez a reforma também no Estado, e hoje a reforma não é uma questão de opinião, é uma questão de necessidade, né? Quando se fala na questão da vai reforma. conseguir convencer, ajudar, claro, não depende só de ti, né? Convencer a base, entendeu? Porque a gente vê que tu pode ser alguém comprometido com o governo, eu creio que seja, né? Mas tem gente que a gente vê que tá tremendo a perna, né? Mas Né? antes disso, é um compromisso com a cidade, né? É um compromisso com a cidade, não um compromisso político com o governo, mas é um compromisso das coisas da cidade que são necessárias. Uhum. Né? E chega um momento necessário de discutir a reforma da Previdência. Nós estamos aqui falando da forma como ela deve ser. Existem muitos pontos que os sindicatos estão tratando juntamente com este núcleo de governança que está avançando a questão da reforma da Previdência. Né? Os próprios servidores que a gente tem dialogado comentam sobre essa necessidade, né, de haver sim uma reforma. O próprio IPASP aponta isso. Né? Agora, nós temos que tomar todos os cuidados necessários, ouvindo, obviamente, os servidores, ouvindo as categorias, os sindicatos, né, para que seja atendida a demanda específica da reforma, com ajuste, né, desse fator econômico da Previdência, mas também respeitando, né, as carreiras dos servidores. Vereador, já nessa questão da Previdência, a gente tem os próprios servidores da Câmara de Santa Maria, que eu acho que hoje gira em torno de 40 e pouco, 50 efetivos da casa, né? Eles estão batendo de porta em porta já nos vereadores lá ou não atingiu eles ainda? Nosso presidente Não teve nem nos bastidores da Câmara lá também. Não tem movimentação. Eu pelo menos não tenho percebido esse movimento, não tenho percebido.
talvez no segundo semestre eles possam ser um dos introdutores também da gama de servidores de todo o município, né? Mas é uma questão que eu vejo de responsabilidade. Né? Até... Ó, pode continuar. Por isso que eu digo, a questão da reforma não é nem a questão de encarar a reforma. A gente tem que pensar no município como um todo. Né? Temos, sim, obviamente, toda a questão da carreira dos servidores, que tem que ter uma atenção muito especial, porque são eles que tocam, né, todo o serviço. Né? Agora, tem que também entender que precisa ser corrigido um déficit dessa criação de PASP. Então, já nasce com um déficit, né? E isso foi sendo acumulado ao longo desse tempo. Hoje, vereador, da forma que está a Previdência Municipal de Santa Maria, e aqui, ó, né, para quem está nos assistindo, não é a Previdência lá do INSS, de quem ganha aposentadoria, um salário mínimo do INSS. É a Previdência Municipal que envolve os servidores do município. Tem como continuar do jeito que está? Não. Isso já está mais que provado. Se continuar da forma do jeito que está hoje, O que vai o que acontecer? vai acontecer? O que o senhor, como vereador e legislador, enxerga como líder do governo? Né? A luta na nossa primeira legislatura, eu lembro que a comissão teve uma comissão especial da Câmara que tratou especificamente a questão da Previdência e PASP. E nós participamos de várias audiências sobre isso. Nós não teríamos hoje condição de avançar, acho que nem por mais 2, 3 anos, com as questões financeiras do município, honrando os compromissos básicos ali com os fornecedores, com a prestação de serviço, enfim. Então, é chegado no tempo. A linha, né, digamos assim, a deadline é agora. Né? Protelar isso seria uma responsabilidade muito grande. Poderia ter posto de saúde fechado. Aí vai colapsar o sistema. Porque se tem um recurso... Mas isso não é um pouco de terrorismo? Ou é realidade mesmo? Ou é realidade mesmo? Nós temos que tirar um pouquinho o zoom, como a gente diz, né, hoje no linguajar mais atual. Tanto da reforma feita no Estado, tanto a reforma proposta pelo governo federal, foram todas elas necessárias para que os governos, na época, pudessem, né, ter, digamos assim, condições de avançar, né, com investimentos, né, principalmente no que demanda infraestrutura. É uma coisa que a gente observa muito hoje no governo do Estado. Obviamente que isso desagrada, né, uma parcela de servidores, enfim, sempre há momentos muito tensos em relação a essa discussão, né? Agora, o que nós temos que tomar cuidado é justamente isso, né? De que forma vamos conduzir esta reforma aqui no município, Uma coisa harmonizando isso. Uma coisa para ver, o governo está bem afinado, porque no mesmo dia que a gente está gravando o podcast, que a gente ouviu o Guilherme Cortes, que é o procurador jurídico do município, né, procurador-geral, vocês não se encontraram aqui, a gente é testemunha disso aí, e a tua resposta em relação alinhadinha. É muito alinhado, muito semelhante à do Guilherme, né? Nesse sentido, dá para ver que o governo está alinhado. E nesse sentido também, Givago, agora eu te pergunto, não é uma cena, um ato de marketing do próprio governo? Tipo, no sentido de dizer, hoje a situação é caótica, precisa economizar, tem que mudar, para lá na frente você dizer o salvador da pátria. Pergunto isso porque já teve colega do senhor que pensa que é uma estratégia e que é uma tática, inclusive, dos governos do PSDB. Mas aí é só encontrar fácil, não há como argumentar, né? Porque é só olhar o orçamento do município, que isso está muito claro. É só estudar um pouquinho. E isso nós temos condição de fazer em qualquer momento. Dentro do próprio sistema da Câmara, nós temos acesso a toda o cronograma orçamentário do município, né? É só olhar que a gente minimamente consegue, assim, numa passagem de leitura ali, já perceber que a conta não fecha. Eu não sei se é alguma pergunta fazer nessa área ainda, que eu vou pular. O acordo da mesa diretora atual, a gente viu aí rusga entre vereadores da mesa, né? Envolvendo projeto, autoria de projeto, outras questões a gente ouviu, e na própria base aí, né? Esse acordo se mantém para os próximos anos, como está previsto? Sim. Se mantém. Uhum. De certeza absoluta. Sim. No final de ano a gente chama de novo. Quebraram. Eu não apostaria tanto, porque eu estou acostumado ao acordo da mesa uns 30 anos aí, e olha, é raro, mas está bem dizendo, então se mantém. Vai ter uma van, então, no dia da eleição da mesa, bota todo mundo para dentro e só chega na votação. Né? Só chega na votação. Antigamente acontecia isso, né? Tem um grupo bem coeso ali, que tem dialogado semanalmente, né? Porque já teve briga feia ali, né? Sim.
Mas Essas brigas conseguiram ser contornadas lá dentro do parlamento, né? Porque publicamente ficou claro que teve um ruído, uma briga ali entre os pares. Teve duas, né? Publicamente O teve duas. presidente da Câmara, inclusive. As Atual, duas foram com ele, né? Com um integrante da mesa e com um integrante da massa. uhum. Gilmar, como líder do governo também, e da bancada governista, eu queria saber qual a tua posição em relação a uma CPI governista que nós temos aí. Do ponto de vista dos integrantes, ela é totalmente formada por vereadores do governo. Os 3 vereadores aí são do governo. É um caso inédito na Câmara de Santa Maria. Posso te afirmar isso aí. Né? Em nenhum outro caso. Não teria uma só. Que foi polêmica, inclusive, em 2013. Não, a da Kiss eu acho que tinha alguém da oposição, eu não tenho bem certeza. Ela tinha 2 de situação, eu acho que tinha um de... Mas de qualquer forma, como aquela, ela é uma CPI que tem 3 integrantes do governo. Né? E aí porque todo mundo diz, o governo interferiu lá. Como líder, você mexeu nesse processo? Não, bem na verdade, né, se nós resgatarmos aquela sessão plenária, onde houve a desconstituição, digamos assim, pela questão do prazo, né, que não foi... Que ela perdeu o prazo. Foi perdido o prazo. Cerrou o prazo. E aí houve a manifestação da constituição de uma nova CPI, onde as bancadas indicaram, né, os novos membros, né, a bancada de oposição acabou, então, não indicando. Abriu mão de indicar, por isso que se formou. Sim, mas o governo manobrou aí, essa manobra que falo aí, falo numa manobra governista, né? Evidentemente que tu não és o único vereador governista ali, mas como líder, né? E eu te pergunto, o que tu diz dessa questão de dizer que não houve, até porque se formos partir do princípio da primeira, mas a primeira CPI já foi inclusive proposta com assinaturas de vereadores pertencentes ao bloco do governo. Né? Então nós entendemos sim que há essa necessidade de acompanhar esse trabalho, de investigar esse trabalho, de cobrar melhorias né, dentro do sistema de abastecimento de água, principalmente nesse período de enchente e também do verão, que houve uma escassez muito grande. Essa questão da reposição, a reconstrução dos pavimentos asfálticos, aonde a porção acaba tendo né, essa interferência, não ficando muito satisfatório. Então, concordamos que tem que ter essa investigação. E, claro, teve essa questão política, posso dizer assim também, né, desses prazos e também essa questão técnica do regimento, enfim, que deflagrou, né, digamos, a desmobilização da primeira CPI, e aí sim a necessidade de compor, né, Mas, Givago, nesse ponto, assim, a gente tem que, eu acredito, você vereador já há quase 5 anos. Sim. Né? O principal interessado, além dos vereadores, mas principalmente, é a população, que é afetada. Eles não, a maioria das pessoas não entende essa dinâmica de funcionamento de regimento interno. Tanto é que eu falo por mim como advogado, que a pessoa procura um advogado que tem resolver o problema dela, né? E ela não é ela que vai interpretar a lei. Aí eu te pergunto assim, e isso eu já falei, se lá no regimento interno dizia que o prazo era X, o prazo é X. Se porventura, um ano anterior ou depois, teve uma interpretação diferente jurídica, o direito permite isso, né? Mas o que importa é o que está na lei. Se diz lá que tinha que terminar num prazo X, não foi renovado, né? Você foi. Mas e a população? Aí não entra o direito, entra a política, né? E a política permite esse jogo de às vezes, ter um acenamento, um acerto. Como que fica agora? Vai ter que esperar no mínimo mais 90 dias, ou ela pode ser renovada por mais 30, né? 120 dias para ter uma resposta da Câmara, para depois ser encaminhado para o Ministério Público, e aí o Ministério Público decidir se vai enquadrar a porção, o que vai ser feito. Enquanto isso, as pessoas continuam reclamando da falta de água, do problema de abastecimento. Como que você, como vereador, enxerga isso? Primeiro que existe uma CPI trabalhando, existem vereadores que foram indicados para estar na CPI,
né, os blocos, né, indicaram os vereadores, teve blocos que não acabaram não indicando, ok? Então, continua esse trabalho. Além disso, os mandatos dos vereadores também, né, são procurados, eu mesmo recebo, né, queixas e a gente busca levar isso adiante, né, interrogar a Corsã em relação a essas queixas que são demandadas também junto aos nossos gabinetes, né, digo, dos mandatos dos vereadores. Eu entendo que existe um trabalho continuado, né, em relação à CPI que está hoje formada e atuando. Não teria prejuízo, então. Prejuízo eu digo Eu não posso aqui, senão vou estar desmobilizando, inclusive, ou né, desacreditando o trabalho dos colegas vereadores que estão... Tu confiaria num delegado que vai na festa do investigado? Um delegado que Vai na festa de uma pessoa que ele está investigando. Nós poderíamos até chegar numa pauta nacional dessa forma, né? Ou num juiz que vai na festa Na de alguém posse, que vai no julgar. churrasco. E eu não ainda. Moralmente acha correto, velho? Sejam mais claros na pergunta. Não, velho. Mas Não, estou primeira- perguntando do caso do delegado. O delegado ia na festa do A investigado. função do delegado é investigar Sim. e uma conduta. Aí ele investiga uma crime, facção e ele vai lá na festa da Quando vê, facção bate na e foto e vai festejar. lá festejando com o pessoal. É certo ou não? Eu não acho isso correto. A gente faz essa pergunta, né? Parece uma pegadinha, mas tem que valer, né? Porque dois vereadores, o presidente e o vice da CPI, claro, a gente vai fazer essa pergunta na oportunidade que eles estiverem aqui, né? Eles participaram de uma inauguração da Corsã. Ficou muito ruim isso aí do ponto de vista a população, quem viu, né? A gente tem grupos da Corsã que não são políticos, são pessoas que criaram um grupo para reclamar da água que está cara, da água que falta, né? E as pessoas postando ali. E são pessoas comuns que eu sei que não são ligadas a vereador nem a nada, né? Indignadas, né? Como é que um vereador, porque estavam, né, apostando que alguém investigasse, né? Independente de fazer parte de uma CPI, eu fui convidado e não fui no ato. Por entender que não seria oportuno da minha parte estar lá, justamente porque muitas coisas precisam ser melhoradas, né? Então a gente tem que tomar uma postura. Mas isso, que o Givago Ribeiro, né? O meu mandato, então a gente optou por não estar nesse evento. E do governo, então, não vejo nenhum problema, né? Porque o governo foi porque o concessionário, mas Sim. tudo bem, Sim. ok, né? Vereador, dentro dessa linha aí, da sua postura, inclusive, eu acho, né, abrindo um parênteses aqui, eu acompanhei agora a coletiva do transporte coletivo, da nova licitação, vi, né, e muitos vereadores justificam, a própria Câmara fez um esforço agora das suas redes sociais de dizer que recesso não é férias, que os vereadores estão trabalhando nas suas bases, e vi o senhor agora no período de recesso, né, o único vereador, inclusive, que estava lá acompanhando esse tema que, no meu ponto de vista, é de extrema relevância, né? Faz 50 anos que não tinha uma licitação. E também o senhor se destacou lá no passado também nas enchentes, né? Que foi para a linha de frente. Essa questão, claro que o senhor não está aqui para julgar o mandato do outro colega, mas sabe que não está na hora da Câmara de Santa Maria, já que está ganhando, aprovar outros benefícios, justificando para melhorar o trabalho. Não tem que dar uma resposta melhor para o cidadão que já paga imposto e está sempre reclamando que ou o vereador não trabalha, eu ganho muito, ou tem um monte de assessor lá sem fazer nada. Eu posso falar pelo meu mandato, né? Eu procuro honrar primeiramente cada voto que recebi. Cada voto, para mim, é extremamente importante, né? Nós temos, nesse segundo mandato, 2.507 votos. Então, imaginar que aumentou, né? 2.507 pessoas saíram de casa. Aumentou mais de 1.000 votos. Mais de 1.000 votos. Para votar, né, no nosso trabalho, para mim, é muita responsabilidade, eu tenho que honrar isso. Então, estar presente em pautas como essa do transporte coletivo, né? Eu não preciso nem ter convite para estar lá. Eu vou estar de qualquer forma. Até porque, né, nós temos essa condição de vereador de estar junto a todos os atos do Poder Assim como Executivo. que tomam estar num outro ato que era da Corsã, por exemplo, que daí tem... Por entender que, né, não seria oportuno Moralmente por representar, né, essa parcela da população. Então, eu me vejo, eu fico muito incomodado, né, e quando acontecem alguns eventos que a gente não consegue estar ao mesmo tempo, né, em ambos os eventos, mas eu procuro estar sempre presente. E eu dividi meu mandato de uma forma muito objetiva, uma parte que é comunitarista, que é a minha presença nas regiões, nas comunidades.
eu tenho feito isso assim quase que 24 horas, agora com a questão da iluminação LED. Eu tenho ido em todos os pontos que já receberam iluminação. Existem pontos que precisam ter extensão de rede, isso nós precisamos protocolar agora um pedido de providência justamente para que sejam abertos esses protocolos para extensão de rede, para que a gente possa garantir, então, a iluminação LED para toda a cidade, né? Isso eu faço quando? À noite, que à noite a gente vai perceber a luminária que está apagada, quais são os deslocamentos que os trabalhadores fazem, desde a parada do ônibus até chegar em casa, que é justamente esse o principal ponto, né, da questão da segurança pública. Então, a gente faz isso muito, né, sem cuidar, já deu o tempo. Não tem o tempo do vereador para mim é 24 horas. Então, estar presente nesses eventos importantes que diz respeito à pauta do transporte coletivo, nos principais debates, eu não preciso nem de convite. Eu vou estar lá com certeza. No caso da Corsã, né, da água, que é o problema hoje, talvez mais sério, né? Todo dia falta água em algum lugar da cidade. Não é da Câmara aí, independentemente da CPI, dá um puxão de orelha maior nessa Corsã Egeia aí. Nós temos feito, né, algumas cobranças mais incisivas, e é claro, muitas vezes as pessoas estão acostumadas à cobrança de rede social, né? Eu prefiro trabalhar com foco na solução. Daqui a pouco eu vou fazer um alarde aqui, não vou chegar na solução do problema. Eu tenho um problema que estou enfrentando agora, com mais ênfase, na questão do saneamento básico, tá? Que é o tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto da região do bairro Campestre Menino Deus. Ah, mas é porque tu mora lá? Sim, é porque eu moro lá. Então, a minha região, a gente tem que também defender, porque é perfil comunitarista. Ok. Sim. É inadmissível. É inadmissível a barragem de Nioés, que é a barragem que nós captamos a água para consumir, né? Desde a sua inauguração, receba, né, os compostos orgânicos, enfim, esgoto da comunidade. Nós não temos até hoje nenhum sinal, né, de providências, né, em relação à a barragem recebe dejetos para tratar o esgoto daquela comunidade. Então, não é uma nem duas, é todo o evento que eu tenho a oportunidade de estar lá com o Corsã. Eu vou lá e manifesto. Queremos o tratamento de esgoto da região. Queremos o tratamento de esgoto da região. Para entender essa questão, os dejetos, seria né? uma coisa, irmão. Vamos falar aqui o português, a bosta. Tá, e urina, mijo, enfim, vai para dentro da barragem. Vai para dentro da barragem, para depois ser tratado e depois... Sim, claro. O pessoal não entender, né? Isso. Que essa água é tratada, evidentemente. Né? Mas começou também na pauta ambiental. E a canoagem lá no meio da... A barragem ela tem dois setores, tá? Ela tem um setor mais fundo, ali são 12 metros. Então a decantação desse dejetos acontece de uma forma muito, muito eficiente. A natureza foi muito sábia ali na barragem. E tem os peixinhos também. E isso é possível, assim, a lâmina d'água, a superfície, ela é considerada limpa, tá? Mas eu não estou falando sobre tão somente a superfície considerada limpa. Estou dizendo que é um dano ambiental. Esse dano ambiental é causado por não termos o tratamento de esgoto da região. Então, obviamente, a gente levanta essa bandeira em todos os debates, em todos os eventos. Eu estou lá, ergo a minha mão e participo dizendo, olha, estou aqui representando essa parcela da comunidade que precisa para ontem, né? Isso aí, na verdade, já tem 50 anos já poderia estar resolvido desde a criação da barragem. E não seria ponto para a CPI agora também? Levar no final da sua investigação? É que a CPI tem um objeto, né? Podemos ser, o objeto poderia ser, então, o tratamento de esgoto, né? Aí, olha como a gente já avança. Como é que a gente consegue avançar numa pauta propositiva? Mas ela fala esgoto. Mas ela fala a questão da barragem ali, então acho que... Mas a barragem da questão das adutoras. Mas eu acho que ela fala em esgoto. Bom, mas só para exemplificar do meu trabalho em relação a isso, né? Conseguimos avançar a pauta e provavelmente nós vamos ser atendidos, né? Pela empresa, para que, enfim, tenhamos lá, né, o tratamento desses esgotos. Givago, a questão dos bairros ali. O Campestre é um dos bairros cercado por morro, enfim. A gente sabe que tem propostas na cidade, inclusive na Câmara dos Vereadores, colegas ali, enfim, que entendem que nesses locais dos morros aí que são protegidos, áreas ambientais, enfim, possa se construir condomínios de luxo, enfim, residenciais. Eu queria saber qual é a tua posição enquanto vereador e enquanto morador, né? Como é que se diz assim, nativo da região, né? Como é que tu vê? Isso é possível? É compatível? Bom, o que aconteceu na Canária já responde, né? Nós defendemos que houvesse, primeiramente, um olhar especial para a região, por conta dessas ocupações
em áreas mais sensíveis, né? Em áreas que são de risco, né? E em meio a esse debate nós enfrentamos a tragédia da Rua Canários, né? E quando eu chamava a atenção para que, olha, não é tão simples assim, não é simplesmente erguer um condomínio ou tocar obra em cima de morro, porque eu conheço muito bem aquela região e não é de hoje que os morros escorregam, como dizem tecnicamente, não é? E foi provado isso, infelizmente, Sim, de uma sim. maneira muito trágica. Nós Com 2 mortes. vivenciamos isso lá na Rua Canários. Depois disso, Givago passou, né? Teve outras chuvas, lá, inclusive uma agora deste ano. Gerou preocupação contigo lá, aquela região? Ó, agora tomara que não aconteça nada aqui de novo. Toda vez que chove, são noites que eu não durmo, né? E escorrega seguido lá Sim. no morro, sim, claro, naquela Não proporção. naquela que tem, proporção, sim, né? mas é de assustar, né? Eu estava passando no local naquele dia, naquele momento ali, era próximo já, passado um pouquinho da 1 da tarde, Aham. né? E realmente foi algo assim, ó, assustador. Nem que a gente... Mas só de ir lá olhar Mas você já viu assim no dia a dia? Sim, mas É. não perto das Claro, moradias, claro, né? claro, claro. A própria estrada do Peral, em outras ocasiões, teve pequenos deslizamentos, árvores caíram sobre a pista, né? Pedras. Então seria contra um projeto de lei, uma mudança no plano diretor que permitisse a ocupação, a construção de condomínios naquele. Tipo, retirar essas famílias dali agora, que é o que a prefeitura está fazendo, e depois colocar um condomínio lá. Não, ou mesmo, porque tem proposta aí, né? Até do vereador Tobias Calil, se não me engano, do ano passado, ele defende que nos bairros como Itararé, Campestre, enfim, se construa esses empreendimentos, né? Grandes empreendimentos que têm impacto, né? É nesse sentido que Tudo que for feito em cima de morro vai ter impacto, né? Tudo que for assim, no Itararé ali tu já pega a região de morro. vai ter algum tipo de impacto. Então não é simplesmente autoriza ou não autoriza. Hoje nós temos que ter um olhar sobre a questão climática, essas alterações todas, né, muito severas, e o que já aconteceu no território, que foi aquele deslizamento. Então, é visível que a área não é segura para isso. Então, quando nós tivemos esse debate na Câmara antes dos deslizamentos da Canário, a gente levantava inicialmente a preocupação ambiental, porque tudo gera um impacto, seja uma moradia, 10 moradias ou 20 moradias. Tudo gera algum tipo de impacto. E esses projetos, eles não chegaram a andar, né? Mas se fosse plenário, eu teria... Não foi plenário. Chegou aí a plenário? Nós rejeitamos a emenda. É uma emenda, exato. Uma emenda junto ali, Da mudança do plano diretor, né? Sim. Uhum. Você, Mauro, é um bate-papo aqui, velho. Não sei se tem mais alguma coisa na questão senão não tem que avançar para a pauta política. Avança aí, tu faz tua pergunta que eu tenho que encerrar, né? Tá. Givago, na questão agora, a gente sabe que o ano que vem é o ano eleitoral, o PSDB estava num cenário que iria fazer uma fusão ou uma federação junto com o Podemos, e teve agora a mudança de partido do atual governador Eduardo Leite e parece que subiu no telhado isso. E aí gera-se agora como que o PSDB aqui em Santa Maria, os vereadores estão vendo isso, esse cenário, né, para a próxima eleição. Continuam no PSDB ou vão pro PSD também junto com o Eduardo Leite? Como que está isso dentro do partido hoje? Inicialmente, eu não estou no PSDB simplesmente porque foi um partido que vai abrir as portas, mas é porque existe ali uma agenda, né, uma agenda que eu, antes mesmo de aceitar o convite, né, eu avaliei e vi que tinham muitas pautas que a gente interage já há bastante tempo com a questão da social-democracia, né? Então, eu estou muito à vontade no PSDB em relação a isso. Obviamente, depois, o partido que me abriu portas e me trouxe até aqui os dias de hoje. Eu espero que o PSDB possa se reorganizar, eu espero que o PSDB possa voltar ao que já foi um dia. Eu acredito que o Eduardo toma uma posição importante, obviamente, até para buscar uma participação no cenário nacional, junto ao PST. E eu imagino que isso seja oportuno e necessário. Acredita que ele ainda possa se tornar candidato à presidência ou é um balão de ensaio para concorrer ao Senado? Eu acredito que ele tenha condições de estar como pré-candidato, né? Obviamente que isso depende de muita articulação em relação às outras candidaturas que o próprio PST
né, possa ou lançar ou apoiar, né, mas eu acredito que ele estando já entre os preteridos já é um bom sinal, né, se não for em nível de presidente, quem sabe no Senado, então isso que a gente tem que avaliar. Mas agora, obviamente, já o Eduardo, PSD, né? Agora eu estou no PSDB e a nossa expectativa é que o PSDB possa continuar, né? Se reinventar. Não sairia do PSDB hoje. Hoje não. Hoje não. Gilmar, E se o Jorge Pozombon resolver ir para o PSD, concorrer a deputado, como é que fica essa vai ter meu apoio. Vai ter teu apoio. Vai ter meu apoio. Tu falasse aí em social-democracia, hoje eu acho que falta esse debate ideológico mais no país, enfim. Tu que já moraste fora, ou teve a oportunidade de conhecer diversos países, e creio que tu conheceu países do capitalismo Sim. avançado, né? E inclusive dos países sociais-democratas, né? E a gente sabe que o Brasil, qualquer política social-democrata, ela é vista como comunista aqui, por uma parte da direita brasileira, ela não aceita mudanças, né? Eu queria que tu falasse dessa experiência, assim como a gente ouviu de uma advogada que morou na França e a filha dela recebia um super Bolsa Família lá. E é uma família de classe média alta daqui, Uhum. né? E aqui você quer se negar a Bolsa Família pro miserável ali. Inclusive prefeitos do PSDB, Brasil afora, do Rio Grande do Sul, tem essa posição. Foi nesse ponto que eu acho que o PSDB perdeu a sua raiz, né? Que se tivesse honrado o seu compromisso, né? Eu digo os políticos, né? Nesses poderes, tivesse honrado o compromisso da cartilha do PSDB, teriam tido um outro comportamento em relação a pautas como essa. Eu tive, sim, um privilégio de estar em diversos países, desde a Rússia aos Estados Unidos, por exemplo, né? Me chama muita atenção, mais ao norte da América, que o Canadá, né? Que se implantou uma social-democracia, digo, quase que um modelo ideal, né? E tem um padrão mínimo de sociedade. Nesse padrão mínimo de sociedade, todas as pessoas têm que ter moradia digna. Todas as pessoas têm que ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Quando eu necessitei de um serviço de saúde lá no Canadá, eu não sabia se estava entrando num hospital privado ou num hospital público, porque tudo se confunde entre o público e o privado, embora existam, né, os serviços privados, é muito eficaz a demanda do serviço público prestado, então, diante dessa linha de que nós temos que ter um padrão mínimo de sociedade. Nesse padrão mínimo, ninguém passa fome, as pessoas têm que ter acesso a uma moradia digna e ao trabalho. Tanto que é muito oportuno hoje para quem está saindo aqui da América do Sul e buscando trabalho na América do Norte, digamos assim, já passando ali dos Estados Unidos, o Canadá hoje é um dos países que mais recebe imigrantes para esse trabalho, né? E tu já sai de um outro patamar, mesmo sendo ali um imigrante, sendo ainda, né, buscando, né, a validação desse passaporte no território, mas tu já é acolhido dentro dessa base. Mas, Givago, agora, já concluindo, no atual cenário político hoje, que o país está vivendo, e isso reflete aqui na nossa aldeia, né? Como que tu enxerga o PSDB, então, a social-democracia? Ela tem uma oxigenação para isso, até pelo menos a próxima eleição? Ou a gente vai viver essa polarização que já está ganhando ares, né? Ganhando com músculo, como você diz, né? Para o próximo período eleitoral. Eu vou fazer uma pergunta e tu já pode responder com essa. O governo atual do Lula, presidente Lula, ele é social-democrata, é liberal ou tu acha que ele é socialista? Olha, sabe que essa pergunta tinha que ser mais fácil de responder, né? Tinha que ser mais fácil de responder, mas é tanto acordo, é tanto conchavo que fica até difícil de interpretar isso. E eu acho que é aí que há a confusão, principalmente do eleitor, em defender partido A ou B, ideologia A ou B, porque hoje, se pegares ali a composição, né, dos ministérios, tem partidos de direita que participam, inclusive, do governo federal. No Brasil, PSD. Entende? Então, assim, gera uma confusão isso, sob a ótica política, daquelas pessoas que
se identificam mais com certas ideologias ou com certos partidos? No PSDB você uniu com o PFL, com outras coisas no passado também. Ou no governo do estado também, né? Então, O governo Leite tinha ali o filho do Onyx Lorenzoni, que disputou com ele a eleição. Então eu lamento que esteja dessa forma, né? Eu lamento que esteja dessa forma. São novos tempos na política, né? Eu acho que o PSD ele vem com a proposta de tentar harmonizar, obviamente dialogando com todos os pares. PSDB. Por isso PSD. que eu acho que ganha essa força toda, né? E o PSDB vai ter que se reinventar numa agenda aí, uma proposta diferente, mas sem fugir, obviamente, da sua raiz. Mas, Vago, essa é a forma de coalizão de governar. E os governantes hoje no Brasil, na sua maior totalidade, estão utilizando essa forma de governo. Sim. Inclusive o próprio município aqui, no qual Que não você tem maioria, governa, né? né? Existe uma coalizão, logicamente, de partidos que pensam diferente. Mas aí eu volto agora para essa questão da polarização, né? Tu acha que isso vai escalar mais ainda do que está hoje, ou a gente vai conseguir botar panos quentes nesse jogo aí? Eu acredito que com essa mobilização do PSD, com o que o Kassab tem articulado, pode ser que seja um momento de ter mais uma terceira via, digamos assim, dentro desse cenário. Fora do bolsonarismo e do lulismo. Acredito que seja uma grande oportunidade. Vai depender, obviamente, de como se constrói essa costura. Porque o que a gente tem visto aí, né? Tarcísio, o governador Tarcísio, Caiado, são todos, os Zema são todos bolsonaristas. Né? Na oposição tem o Lula por enquanto, né? Mas, então já estão os dois lados definidos aí. Essa terceira via surgiria por aí com o PSDB. Eu acredito que poderá o PSDB compor essa frente. Bolsonaro vai preso ou não? Independente do que a justiça decidir. Tua opinião agora, o que tu acredita no cenário que está colocado hoje? Em vista do que também já aconteceu, né, com o atual presidente Lula, acredito que vai ter esse troco, digamos assim. Eu acredito que a política esteja muito isso, enquanto, né, bate lá, dá cá, enfim, eu acho que isso é algo que é um caminho sem volta. Vai preso, então? Porque nessa polarização da forma como estão se comportando, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acredito que isso deva acontecer. Não estou dizendo que essa seja a minha vontade. Eu acho que não é dessa forma que as coisas deveriam ser. Mas, infelizmente, tem sido assim. Então, eu acredito que seja algo sem volta, né, dentro do cenário que nós estamos vivendo. Mas que isso talvez também fortaleça uma outra candidatura, né? Isso foi o que aconteceu também na época que o Lula estava preso, né? Então fortaleceu-se também de alguma forma esta imagem, né? Esta comoção também, para que houvesse ali uma manutenção, ainda que o Haddad não tivesse sido eleito, mas houve uma mobilização muito grande. Talvez a direita, em acontecendo essa prisão, também se faça valer, né, dessa estratégia. Perfeito. Givago, infelizmente encerrou nosso tempo, né? A gente agradece a tua presença aqui, eu acho que foi um bom bate-papo, né? Sim. E as portas aqui estão abertas. O Givago